creio que foi o que Deus disse para mim. É Jeremias 17. Jeremias 17. Passou tão leve na minha mente e quase que eu perco a palavra. Jeremias capítulo 17. Irmãos, todo dia Deus fala com você. Você acredita nisso? Todo dia. Só que às vezes a gente está tão cheio de coisa, atarefado, preocupado, ansioso, ansiosa, e a gente não entende que é Deus. E a gente pensa assim, eu estou pensando isso. Eu conheço a história de um pastor que ele estava sentado na área da casa dele, e veio um pensamento na cabeça dele, e no momento assim, ele achou que ele estava pensando, e quando aquele pensamento veio, ele parou ali, ficou analisando, ele falou, não, pensamento, foi que estou comigo. E ele pegou aquela ideia que Deus deu para ele, botou em prática. E ele virou um magnata no mundo que ele não precisa hoje. Ele ministra para pastores, ele praticamente não pastoreia uma igreja local mais. E os recursos vêm daí e de outras fontes que Deus deu ideia para ele. E o que ele fabrica vende no mundo inteiro. Nas redes do supermercado Walmart, tem outros que ele estava citando, né, nessa administração que ele estava. Ele ministrou um seminário aqui no Brasil e eu estava acompanhando esse seminário. Então, Deus fala com você e fala comigo. Agora, às vezes, nós estamos assim, tão angustiados por causa de tanta coisa, que a gente perde aquela palavra, aquela direção de Deus. Eu quero aqui ler um trecho, pelo menos até o versículo 11, e depois a gente medita em uns 4 versículos. Capítulo 17 de Jeremias, no versículo 1 diz: o pecado de Judá está escrito com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração, e os seus ângulos nos seus altares. Veja bem, vai prestando atenção como Deus está atento à vida do ser humano. Naqueles que era Judá, que era o reino do sul, que era 2 tribos dos filhos de Jacó. Judá, de onde vem Jesus, e Benjamim, era o reino do sul. E tinha as 10 tribos, que era o reino do norte. Isso aí seria legal, se tivesse uma lousa e a gente desenhar isso aqui, ó, 10 tribos, reino do norte, 2 tribos, reino do sul. E o reino do sul, que é Judá, a capital é Jerusalém. E o pecado de Judá era como nos dias de hoje. E Deus estava atento, e ele levanta o profeta Jeremias para falar com ele. E nós precisamos entender que nós estamos inseridos ou enfiados nesse meio. Judá não existe lá hoje fisicamente, mas nós somos hoje a nação de Deus. Judá era a nação de Deus. O Jesus que veio de Judá, por isso que se chama o leão da tribo de Judá, porque ele vem da descendência de Judá, um dos filhos de Jacó. E Jesus que veio de Judá hoje está dentro de nós, sim ou não? Então, Deus está atento à nossa vida e ao pecado também desse mundo inteiro. Olha como Deus percebe as coisas. Se o ponteiro está gravado com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, o ponteiro era de ferro, mas a ponta era de diamante. Diamante é aquela ponta que o vidraceiro usa para cortar vidro, né? Eu não sei quem para que mais serve. Mas olha como Deus está colocando, está dizendo, está gravado no coração, nos ângulos dos seus altares, porque a nação estava desviada de Deus. A nação oferecia sacrifício? Sim. Hino ao templo? Sim. Mas eles, foram eles mesmos que venderam Jesus.
Eles estavam vivendo em Cristo? Não. Então nós precisamos olhar para a Bíblia e olhar para nós. Como está o meu relacionamento com Cristo? O meu relacionamento. Eu olhar para a vida do irmão Washington e baixar o couro dele, olhar para a vida do Anderson e falar dele, é muito fácil. Agora eu não gosto de olhar para a minha vida, porque quando eu olho para a minha vida à luz da palavra, eu vejo quem eu sou. Nós precisamos pensar sobre isso. Eu avaliar o teu defeito é uma coisa. Quem tem esse poder é Deus. Deus não deu autoridade para julgar pessoa. Eu posso julgar comportamento. Uma pessoa dentro da igreja com um comportamento errado, eu posso dizer para ele: olha, se você não parar com esse comportamento, você vai perder a salvação, você vai perder a presença de Deus, você é que vai se dar mal com Deus, não sou eu. Mas eu não posso julgar a pessoa. Por isso que Jesus disse: não julgueis, Mateus 7, para que vocês não sejam julgados. Com a mesma medida que vocês medirem, também vos medirão de novo. Então Deus não deu autoridade para nós julgar pessoas, mas julgar comportamento, porque o comportamento errado leva-nos a perder a salvação, a perder a bênção de Deus, a presença de Deus, e enfim, vai nos levar para longe de Deus. Então Judá estava nessas condições, e Deus levanta o profeta Jeremias para falar com essa nação. Olha o versículo 2, eu posso pedir para vocês lerem bem forte, então tem pouca gente. Vamos fazer de conta que tem 500 pessoas aqui, 1, 2 e já. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes e das árvores verdes sobre os olhos dos reis. Viu? Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes e das suas árvores verdes sobre os altos e outeiros. Quer dizer, os filhos de Judá eram povo e eles se lembravam dos altares. Eles tinham os bosques onde sacrificavam, mas a vida deles, vamos falar no linguajar comum, é tudo vida torta. Era povo de Deus? É, mas era vida torta. Agora, Deus conhecia eles por dentro. Só que o pecado deles está gravado com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, na tábua do coração. Você sabia que o coração tem tábua? Não sabia não. Mas a Bíblia está dizendo que tem, né? Está gravado, está escrito. Por que às vezes a gente sofre? Passa, espetaça. Sabe por quê? Porque tem alguma coisa gravada lá que Deus tem que apagar. E Deus só vai apagar tratando conosco. Então, Deus quer que morra alguém da nossa família? Não. Deus quer que a pessoa tenha um câncer, para ele lá naquele câncer, ele ficar doente, sofrendo lá e se arrepender. Não, irmãos, o que traz o mal é o diabo. Deus não põe enfermidade. Eu me lembro quando eu me converti, vocês são jovens ainda, eu já tenho 37 anos de conversão. No meu tempo era o tal de Deus vai pesar, Deus vai pesar. Tinha uns profetas doidos, quando Deus pesar a mão. Então o povo tinha mais medo de Deus pesar a mão do que amor a Deus. Então, o que nós precisamos entender? Que tem coisas que Deus permite. A pessoa não está levando a vida séria com Deus, o diabo vai se aproximar. Se eu não quiser que Satanás tenha autoridade para me cutucar, chegue perto de Deus. Enche o teu coração de Jesus, a tua vida com o Espírito Santo, porque o diabo não vai mexer com você. Agora, dizer que Deus vai mandar um castigo para pessoas, não, isso aí, a coisa não funciona assim. Ou eu estou em Deus, ou eu estou na corda bamba. Na corda bamba eu posso cair do lado errado, que é onde Satanás vai tirar proveito da nossa falta, da nossa falha. E o versículo 3, ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus tempos. E isso aconteceu. Deus estava dizendo que ia dar eles por presa. Ou seja, o inimigo viria, uma nação viria e iria levá-los. E veio e levou eles. Se eu for entrar nos pormenores, nos detalhes, vai ficar mais extenso. Mas eu quero que vocês entendam. Deus permitiu
sobre Judá, e tanto Jeremias foi levado para o cativeiro na Babilônia, nascido em Babilônia, e Ezequiel, aquela meninada toda, foram tudo levados para o cativeiro. Não porque eles, o Jeremias era um homem de Deus, mas não por causa do Jeremias, ele foi no cativeiro, ele profetizou. Lá no capítulo 60 tinha um camarada, um tal de Ananias, um profeta, que ele só profetizava coisinha boa, sabe? Era aquele profeta que só vai descer chave de ouro, chave das coisas e tal. Ele só profetizava coisa boa. E Deus fala para Jeremias, fala para Ananias que dentro de 60 dias ele vai morrer, e fala para o povo que as profecias dele são falsas. E embaixo, no próximo versículo, vai dizer assim: e morreu Ananias dentro de 60 dias. Sabe por quê? Quando Deus levanta um homem de Deus, Deus se responsabiliza quando um homem de Deus fala. Mas quando não é um homem de Deus, Deus não tem responsabilidade com aquilo. Então hoje nós não precisamos correr ao profeta, nós recorremos à Bíblia. Se Deus quiser usar um profeta, ele tem liberdade. Deus usou um galo para ensinar Pedro. Quando o galo cantou 3 vezes, o Pedro olhou assim e falou: ele tinha falado que eu ia pegar ele 3 vezes antes do galo cantar, e o galo cantou. Não sei se eu falei 3 vezes, o galo cantou uma vez, mas quando ele cantou uma vez, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Para falar com Balaão, Deus usou uma mula. O jumento falou com o profeta. Então Deus pode usar um carro, uma mula, qualquer um bêbado que está aí na calçada caído, Deus pode abrir a boca dele e falar. Pode. Aí a pessoa está falando que o cara está bêbado. O estudar também fala na boca do bêbado. Mas Deus pode falar e a gente pode não querer ouvir. Agora, o que está acontecendo aqui? Deus está avisando a nação através de Jeremias, mas o povo se mantém no lugar deles, irredutível, não se rende. Pior do que o povo de Nínive, que os ninivitas, com a pregação de Jonas, eles se converteram. E o Jonas não queria ir lá, porque ele não queria a conversão daquele povo, ele já tinha até certeza que aquele povo ia se converter. Por isso que o Jonas foge, entra no navio, Deus permite ser jogado na água, engolido por um peixe, porque o Jonas, o pensamento dele era: se eu pregar e ele se arrepender, eu não quero que eles se arrependam, eles são um povo mau, eu quero que eles morram. Era um povo que Jonas queria ver a desgraça de mim. Mas o Jonas vai para o lugar errado, permite tudo aquilo que vocês sabem, foi engolido pelo peixe, vomitado na praia perto de Nínive, vai lá, entra na cidade por 3 dias pregando arrependimento. O povo se arrepende, o rei se arrepende, e Deus salva a nação. Então, irmãos, Deus fala sim, usa profeta sim. Aqui no culto nós somos profeta para a igreja, quem estiver pregando na direção de Deus. Você, pastor, quando eu estou, vai para a Bíblia, Deus tem uma palavra para você. Então aqui Deus está falando contra os pecados da nação de Judá. E no versículo 4 ele diz: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei em servir aos teus inimigos. Olha bem, Deus estava dizendo: ó, vocês vão ser escravos dos inimigos. Por quê? Por causa da desobediência. E nós que estamos aqui nessa noite, a gente escolhe: obedece a Deus ou desobedece. Ninguém é obrigado a obedecer. A vida é feita de escolha. Mas se a gente não escolher, o inimigo não sabemos que forma Deus vai usar para nos consertar alguma área da nossa vida. Muitos desses daqui que foram para a Babilônia não voltaram, morreram no cativeiro, voltaram os seus filhos depois. Então, irmãos, ele vai dizer aqui, olha, no versículo 4: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Qual era a herança que Deus tinha dado? Era a terra. Deus tinha dado aquele lugar para eles, e eles estavam agora, iam ser privados de viver naquele lugar por causa da desobediência, porque eles iam levar cativo. Vamos falar de uma forma simples:
Imagina que Deus manda alguém buscar você e levar escravo para trabalhar lá no Mirante do Ceará, Palema. Então você agora perde a sua casa, perde a sua herança, perde os seus direitos para ir trabalhar escravo num outro lugar. Era isso que Deus estava falando para a nação. Ele disse: olha, o que te dei por herança e far-te-ei servir aos teus inimigos. Nossa, pensa bem, servir aos inimigos, ou seja, seriam escravos na terra que não conheces. Ou seja, vocês vão ser levados para um lugar que vocês nunca viram, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Qual foi o fogo que eles acenderam? O pecado, a desobediência. E eu preciso olhar para isso, meus queridos, e você também. Será que em alguma área da nossa vida não está, como nós ouvimos aqui no louvor, na ministração, no vale de ossos secos? Não tem uma área da nossa vida que precisa ser transformada, e Deus quer transformar. A nação, ela oferecia sacrifício a Deus, ela oferecia os holocaustos, as ofertas, eles iam ao templo adorar, mas a desobediência, porque eles também adoravam outros ídolos, eles tinham outros deuses. Então, amados, Deus está avisando essa nação, e nós precisamos olhar para a Bíblia e pensar: esse aqui é o povo de Deus, o Israel que Deus tirou do Egito, trouxe, deu a terra para eles, e agora Deus está falando: vocês vão perder a herança, vocês vão servir aos inimigos, vocês vão trabalhar escravo de novo, porque já tinham sido escravos no Egito. Talvez não era esta geração, mas gerações passadas deles, que eles sabiam, tinham trabalhado escravo no Egito, e agora ia sobrar para eles. Por quê? A rebeldia. Deus, quando eles atravessaram o Jordão, falou: cada um pega uma pedra e coloca, e leva, e coloca do lado de lá do Jordão, e faz um montão de pedra, e esse montão se chamará montão do testemunho, para vocês testemunhar que com mão forte Deus tirou vocês do Egito, atravessou, abrindo o Jordão, vocês passando a pé enxuto, e essas pedras vocês tiraram do fundo do Jordão. Quer dizer, eles tinham ciência de como Deus tinha cuidado deles e da nação. E nós, vamos parar e vamos pensar. Ali na cruz nós sabemos que foi oferecido Jesus, derramou seu sangue para nos comprar do pecado, para uma nova vida, nos lavando no seu precioso sangue, nos limpando para viver eternamente com Ele. E como nós estamos agindo? Qual é a nossa vida de comprometimento e responsabilidade com Ele? Nós temos responsabilidade de para você que vai trabalhar, temos cuidar da nossa vida terrena, lutamos pela vida terrena e pela vida espiritual, pela vida eterna, pelo presente que já ganhamos de Deus, já está com você. Você já aceitou Jesus, já recebeu a Cristo. Esse presente está dentro de você. E agora, como estamos nós vivendo a nossa vida de fé? Vida de oração, estudo da palavra, obediência à palavra. Tem gente que lê a Bíblia, não obedece a Bíblia. Vigilância, tomando certos cuidado em todas as áreas. A Bíblia fala sobre o desejo dos olhos, a cobiça dos olhos, o desejo da carne. O ser humano, irmãos, chamei de amor, mas não é minha mulher, porque eu quis falar igual você já disse a palavra, e ela não está aqui, ela veio outro dia. Irmãos, na verdade nós somos avarentos, gananciosos, pensando nas coisas materiais o tempo todo. O que nós não temos é uma dedicação total a Deus. Eu digo nós, irmãos, veja, são 37 anos nessa caminhada, só no Evangelho, então muita coisa já mudou na minha vida. Mas eu nunca quero ser melhor do que vocês. Eu nunca quero que vocês olhem para mim e vejam eu no patamar que você pensa assim: não vou conseguir ser igual ao pastor. Não, é treinamento. Eu não sei andar de bicicleta, mas eu sei andar a cavalo. Por quê? Porque eu nunca tive bicicleta. A gente nasceu se criou no sítio, mas no sítio tinha cavalo. A gente não dava em cavalo, não dava em bezerro, não dava. Mas de bicicleta eu não andei. E eu fiquei com medo de aprender a andar de moto, com medo de cair por não ter andado de bicicleta.
Então é treinamento, a gente treina a nossa vida a obedecer, a servir o Senhor de uma forma que a gente tenha certeza que nós estamos dando de nós o melhor para Deus. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Tomar a cruz é fácil. A gente vem aqui, senta aqui, pega a Bíblia, guarda em casa. No outro culto, pega a Bíblia, vem aqui, senta aqui, não jejua, não ora, não tem aquela vida assim comprometida diariamente. Vai dormir, não ora mais para dormir. Na hora de dormir, não ora. Já chega deitando e capotando por cima da cama. Porque perdemos o prazer da oração, o sabor da oração. Porque a falta de jejum é que faz isso, irmãos. Quando a gente começa a fracassar no jejum, a nossa natureza humana começa a mandar em nós. Quando nós matamos a nossa natureza humana, que a Bíblia chama de carne, e carne não é o corpo, é a natureza humana, quando nós matamos ela e ela morre, nós temos que matar ela com jejum, com a leitura da palavra, com a oração. Quando nós matamos a nossa natureza humana, o nosso espírito é forte, aí ele manda em nós. Você ouve Deus te falar: estou te chamando a oração. Começa a dar aquela coisa, você tem que orar, Não sei o que está acontecendo, você vai orar e Deus vai agir, e Deus vai te dar direção para interceder, às vezes por pessoas que estão precisando da tua intercessão. Você é um espírito forte, a carne forte, meu irmão, olha, é a tragédia. Nossa vida vai ficando medíocre, mirrada, igual maracujá de gaveta. Já viu maracujá de gaveta? Você põe ele pé bonito, põe lá na gaveta, passa uma semana, está murcho. Gostaram da cara que eu fiz? É para fazer vocês pensarem. Maracujá está murcho lá na gaveta. Crente que não tem vida de oração, de jejum, de estudo da palavra, que não tem uma vida diária, ele se torna assim, murcho. Qualquer coisa que se ofende, fica chateado. É o crente de vidracinha. A vidracinha, você bate uma pedra assim, ela trinca. Está tudo trincado. Bate uma pedra no index. Dá uma martelada no index, só faz barulho. Ele tem resistência. E o que nos dá resistência e força para resistir o diabo e o pecado é uma vida espiritual forte. E agora, no versículo de número 4, o Senhor está dizendo, porque, final do versículo, porque o fogo que acendeste para minha ira arderá para sempre. Ou seja, Deus está falando: não vou dar moleza para vocês, não. Está falando para a nação, porque o fogo que acendeste para minha ira arderá para sempre. Quando a gente olha para Efésios capítulo 2, Deus disse que nós éramos inimigos, como inimigos dele, assim como aqueles outros que estão lá, e filhos da ira igual aos outros. Só que ele nos escolheu. Você é escolhido de Deus, amém? Você é escolhido de Deus, amém? O Espírito de Deus mora em você, você aceitou Jesus, você é filho de Deus. Então agora, olha o versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Irmãos, esse maldito homem que confia no homem, não é eu confiar no Washington. Eu tenho que confiar em vocês. Eu tenho que confiar no Washington, tenho que confiar no Leandro, tenho que confiar na minha mulher. E aqui, no caso, é homem e mulher. Eu tenho que confiar na minha mulher tem que confiar em mim. Está entendendo? Agora, maldito o homem que confia no homem. É quando eu acho que os meus pensamentos, o meu estilo de vida, a forma que eu estipulei para mim viver, é o que dá certo. E aí eu apartar o coração do Senhor. Vamos ver aqui. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço de carne, e faz do seu braço de carne. Olha bem, e faz da carne o seu braço, faz da carne. A carne é a natureza humana, acabei de falar com vocês. O seu braço. Então a força do homem está onde? No braço. Amém? A gente tem força na língua, né?
fala dos outros, mete a língua nos outros, maltrata os outros, critica os outros. A força está na língua, mas normalmente a força está no. E o que Deus está dizendo? Olha bem o que Deus está dizendo dentro desse texto para nós. E faz a carne e a natureza humana o seu braço. Ou seja, a força está onde? No braço. Então, eu escolho um estilo de vida que não está dentro do plano e da vontade de Deus. É o meu braço, é a minha força, pela minha força. Você às vezes está conversando com a pessoa fala assim, eu comprei tal coisa, eu vendi tal coisa, eu fui em tal lugar, eu. E ele fala tanto que ele fez, ele fala tanto dele mesmo, que você começa a ficar com nojo, fala, Deus, esse cara, né? Quando eu pego alguém assim, se enchendo a própria boca, eu falo, e Deus não fez nada na sua vida, é só você. Mas eu pego os irmãozinhos assim, professor, eu, vai contando os eu dele. E Deus não faz nada na sua vida, é só você que faz. Não, professor, é Deus que faz, mas você não fala em Deus, você só fala em você mesmo. É o eu egoísta, eu gostei. Então, amados, a carne é a nossa natureza humana, o braço é a força. Eu crio um estilo de vida e aparto o meu coração do Senhor. O que é apartar o seu coração do Senhor? É o estilo de vida que você cria. Então, o que eu tenho que fazer? É ajoelhar diante de Deus. O Senhor está nesse negócio, essa é a direção do Senhor para a minha vida. O que o Senhor quer de mim? Senhor, me dá direção, mostra para mim, meu Deus, tem compaixão de mim, me ajuda, não estou entendendo nada, Senhor, parece que está tudo nublado, não estou vendo nada na frente, parece um dia de cerração, e ora, e chama Deus mesmo para o negócio, e jejua, e chora, e pede para Deus. Eu, quando aparece alguma coisa para mim, eu já penso assim, Senhor, o Senhor está nesse negócio. Se o Senhor não está, o Senhor tira isso da minha cabeça, tira do meu coração, tira de mim, Jesus. Porque eu já apanhei muito na vida andando pela minha direção. Apartar o coração do Senhor é quando eu deixo a palavra em segundo plano. É quando eu deixo a vontade de Deus em segundo plano. E eu começo a viver dentro do meu propósito de vida. O estilo de vida meu é mais importante do que a vontade de Deus para a minha vida. Vocês estão entendendo? Não mesmo? Alguém vai mudar de vida a partir de hoje? Deus te ajude a mudar, porque senão você vai continuar no estilo da velha vida, achando que você está fazendo a vontade de Deus, mas você está fazendo a vontade dos teus pensamentos. Teu estilo de vida não é o estilo, é o estilo de Deus, é o que você é o que Deus queria, ou seja, é o que Deus quer. Queria, em português, né? É o que Deus quer para a sua vida, o teu estilo de vida. Você está vivendo dentro do estilo e do propósito de vida que Deus traçou para você? Não sei, pastor, está aqui, ó. Quem é o caminho? Quem é o caminho? Quem é a vida? Quem é a palavra? É Jesus. Quer ver? Abre em João capítulo 1, filho. Por gentileza. Vamos ler 2 já. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que significa aqui o Verbo? Palavra. E quem é o Verbo que estava com Deus no princípio? Tinha uma Bíblia lá no céu? Quando Deus estava criando tudo, tinha uma Bíblia do lado dele, criaram a Bíblia? Quem era então? Jesus. Agora essa palavra, João 1,14. Olha bem o que vai acontecer agora. E o Verbo, ou seja, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa palavra, como que ela se fez carne? O anjo anunciou a Maria que ela daria a luz um filho e que era para colocar no filho, o nome do filho de Emanuel, Deus conosco. Olha, a palavra se fez carne, se materializou, e Jesus veio e esteve conosco. Hoje Ele está conosco.
Ele esteve como homem, mas como Deus, Ele está conosco pela presença dele em nós através do Espírito Santo. Então, olha bem o que ele vai dizer, versículo, voltando lá em Jeremias, capítulo. Então, a palavra, quando a gente aparta o coração do Senhor, a gente apartou o coração da palavra, não é o 5. Isto, e aparta o seu coração do Senhor. Quando eu aparto o coração do Senhor? Quando eu deixo de viver a palavra, eu estou vivendo a minha vontade, eu estou vivendo o meu projeto de vida, eu estou vivendo meu sonho, viajando na maionese, porque eu acho que viajando na maionese é mais legal, é do jeito que eu gosto, é do jeito que eu quero, e a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? A gente precisa parar de viajar na maionese. Eu nem sei como é que viaja na maionese, mas o povo fala, eu estou falando aqui também. Sabe o que é viajar na maionese? É igual catar o vento com a mão. Pega o vento. Põe um ventilador de vento com você e pega o vento. Pegou o quê? Nada, né? É isso que Deus está falando conosco nessa noite. Uma vida do nada. Aparta o seu coração do Senhor. Agora o versículo 6. Eu já termino, irmãos. Quando eu falo já, eu demoro 1 hora e termino. Mas o versículo de número 6, vamos ler todos nós juntos, 1, 2 e já, com força, queridos. Porque será como a tamandureira no deserto, não se sentirá como vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e habitada. É que nós temos aí, né, um IA, aí um GPT, né? Não temos aí um computador, né? Se tivesse instalado era muito rápido. Procurar uma imagem de uma tamargueira, aí você ia entender, mas eu vou explicar que você vai entender. Olha bem, por que será como a tamargueira no deserto e não se sentirá quando vem o bem? Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Quem é? É a nação de Judá. E quem é? Nós hoje. Se nós vacilarmos com a nossa vida espiritual, às vezes a gente está morando no deserto, meu filho, cheio de sonho. Vocês sabem onde é que está o maior castelo do sonho? Sabe onde está? O maior castelo de sonhos está no cemitério. Gente que tinha tanto sonho, sonhou tanta coisa, sonhou, morreu e foi para lá. Está no cemitério. Os maiores sonhos estão enterrados. Agora a vontade de Deus, ela se cumpre, ela acontece. Deus é Pai. Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai. E como Pai, Ele tem para os filhos aquilo que é melhor. E aqui Ele está ilustrando a vida daquela pessoa que criou um estilo de vida para si. Judá fez isso. Criar o próprio estilo de vida da adoração a deuses estranhos, Baal, Deus dos cananeus e por aí afora. Então ele agora está dizendo que maldito é o homem que confia nele mesmo e faz da sua carne, ou seja, da sua natureza humana, do seu braço, da sua força, o seu próprio estilo de vida e a parte do seu coração do Senhor. Agora, esse homem, essa mulher, esse jovem, tem jovem aqui na igreja, diz amém, que cria o seu próprio estilo de vida, sem estar fundamentado na palavra. Olha o que ele vai dizer: uma tamargueira do deserto, no deserto, é uma planta, é uma árvore, é um arbusto, para ser mais preciso, é um arbusto, uma árvorezinha que cresce no meio do deserto, na terra seca, salgada. E essa árvore, a tamargueira, depois você pesquisa isso aí no celular e você vai ver. A tamargueira não percebe, ela não sente, ela não percebe quando vem o bem. Por quê? Porque ela está no deserto. Deserto não é lugar de bem. Deserto é lugar de calor, aflição, vamos trazer nos dias de hoje. Mas o deserto é lugar quente, terra seca, calor absurdo, trazendo
trazendo para nós hoje aflição, angústia, preocupação, ansiedade, um monte de coisa. E ele está dizendo: olha, é como a tamargueira no deserto, que não sentirá quando vem bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Essa árvore, esse arbusto, ela não produz fruto. Ela cresce até 1,5 metro mais ou menos, pouco mais, e ela não produz fruto. Está ali aquela árvorezinha, nem dá sombra e nem dá fruto. E a gente precisa pensar se nós, como cristãos, não estamos igual uma tamargueira, que nem temos fruto para os outros se alimentar de nós, e nem temos sombra para os outros se abrigar debaixo da nossa sombra. Já pensaram nisso? Nós vamos pensar. Sabe por que nós precisamos pensar aqui? Paulo escreve aos Coríntios dizendo que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós temos a melhor cabeça que pode existir na terra, é a nossa. Nós somos pessoas que temos conhecimento, temos inteligência, que outros não têm. E como nós estamos, o estilo de vida que nós estamos levando, está produzindo fruto, está nos levando a ser sombra para aqueles que estão em aflição. Judá estava assim, era uma nação que Deus ia arrancar de lá, levar para o cativeiro, por causa da desobediência. E aí no versículo de número 7, vamos lá, queridos, 1, 2 e já. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. É você. Abençoado é o homem que confia no Senhor. Olha bem, a mulher, o jovem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ou seja, além de eu confiar em Deus, eu tenho que esperar em Deus todas as coisas que Ele nos prometeu. É que o Coríntios diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas se a gente acredita realmente nisso, e o texto está dizendo que nós devemos confiar no Senhor. Ó, bendito significa abençoado. Abençoado o varão, o homem, a mulher, o jovem que confia no Senhor, não é no pastor. O pastor é um ser humano igual a você. Às vezes você acha que o pastor é que vai resolver o teu problema. O pastor também precisa dele. Bem-aventurado o pastor que confia no Senhor. Bem-aventurado você que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ou seja, é dele que vem a nossa redenção, o perdão, a salvação, a vida eterna e as bênçãos que Ele nos prometeu. Mateus 6,33, o que diz lá? Busque em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça. Primeiro nós temos que pensar nisso, nós temos que buscar a justiça de Deus, não é a nossa própria justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se é acrescentado, eu estou indo e Deus está acrescentando. Sabe o crente atleta? O crente atleta é vou buscar minha bênção. Tem buscar a bênção lá. E ele vive correndo atrás de bênção, fazendo manobra para ser abençoado. É o crente atleta. E a promessa é que o Senhor acrescenta. Ele acrescenta. Olha a promessa de Deuteronômio. Vou pregar isso aí qualquer outro dia. Deuteronômio. Meu Deus do céu, se nós pararmos e olharmos para a palavra, o tempo vai passar, esse ano vai passar e não vai mudar as coisas. Nós temos que olhar o seguinte: ano passado foi 2020 e 2023 passou faz 1 ano e 1 mês, certo? Como estava a sua vida em 2023 e como terminou a sua vida em 2024? O que mudou? Pastor, em 2023 eu tinha um casal de pato, né? Um pato e uma patinha. E em 2024 eu comprei um pato, a pata criou e eu comprei mais um gado e uma galinha. Oxi, que coisa material vai entrar no céu? Meu filho, Deus não anda conosco em cima dessas latas que nós temos na porta. Deus anda conosco aqui. Deus anda conosco. Deus não anda com você a pé, numa bicicleta, numa moto, num carro novo, num carro velho. Deus anda com você.
Se você andar com Deus, o mais precioso bem não é o que você tem, é o que você é. É o que você é aos olhos dele. E nós precisamos pensar nisso. Judá não estava preocupado com isso. Judá estava deixando Deus de lado. E ele está dizendo aqui no versículo 7: abençoado o varão, bendito é isso, o homem, a mulher, o jovem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Onde que está a nossa esperança? Se eu passar na faculdade, me formar, eu vou ganhar um salário de 100 mil reais. Legal, parabéns, isso é bênção. Batalha, cresce na vida. Deus não nos chegou para virar, não. Não, Deus criou a gente para prosperar, para ser bênção. É bom isso, mas a tua esperança está nisso? Olha o texto nos confrontando. A esperança dele, cuja esperança, ou seja, a minha esperança é o Senhor. Conheço gente que fez 3 faculdades, você acredita? E está trabalhando com os outros empregados. Não conseguiu nenhuma das faculdades botar em prática. Não sei se você já viu alguém assim. Está errado? Não está errado. É porque a esperança não estava no Senhor. E não está, porque não foi para o Senhor. E quando eu ouvi isso, eu disse: é porque você não tem a direção de Deus. Você vive apartado da vontade de Deus. Você faz a vontade dos seus pensamentos. A sua natureza comanda você. Não é o Espírito Santo a palavra. Meu irmão, olha, conselho aqui para os mais jovens: você vai fazer uma faculdade? Não pensa assim: eu vou fazer psicologia. Não, Senhor, o que eu faço? Me dá uma direção. Onde o Senhor me quer? Qual é a área que o Senhor quer me usar? Porque às vezes Deus quer usar você como cientista. Mas você acha que não é psicólogo, tá bom? Não tem nada contra a psicologia. Eu estou dizendo das pessoas que fazem as coisas em direção de Deus. Isso aqui é um exemplo que a gente pode usar em outra área da nossa vida. Entendeu? Sim ou não? Vamos terminando. Porque ele, versículo 8, será como a árvore plantada junto às águas. Quem é essa pessoa? Que confia no Senhor. É a pessoa do versículo 7. O que confia no Senhor. E que a esperança dele é o Senhor. E sabe quem é essa pessoa? É você que está aqui nessa noite. É você. E você está aqui porque você confia no Senhor. Os que não confiam no Senhor estão aí nos inferninhos da vida, enchendo a cara de cachaça, tocando tabaco lá no centro espírita, perdido nos inferninhos da vida. É o que confia no Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não sofre quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Ele está fazendo a comparação da nação de Judá como uma árvore. E aqui nessa noite nós temos que atualizar a Bíblia, porque Judá já não está no mapa mais, eu creio, é o mapa passado. Então nós temos que atualizar a Bíblia para nós nessa noite. E eu e você seremos como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Mas quando nós seremos? Quando nós vivemos o versículo 5, vivemos o versículo 6, não vivemos como o versículo 6 e vivemos o versículo 7. Aí a promessa: porque ele será como a árvore plantada junto a ribeiro das águas. É você, sou eu, essa promessa é para nós, que estende as suas raízes para o ribeiro e não sofre quando vem o calor. Pode ver no tempo que passa em 3, 4 meses de seca, às vezes acontece isso depois do inverno, que está tudo seco, as pastagens tudo seca, mas onde tem um riacho, você vê as árvores todas verdes. Você sabe onde tem um rio, onde tem uma mina, por causa das árvores verdes. E o Senhor está dizendo que nós seremos como árvores plantadas. Por isso que eu digo: quem governa a nossa vida, irmãos, não é o PT, não é o PL, PLPP, PS, não sei do que. Não. Se a nossa vida for guiada, governada pelo Espírito Santo,
nós vamos ser prósperos e frutíferos e abençoados, mesmo numa terra ruim, mesmo num ano de aflição para a nação. Mas Deus vai cuidar de nós. Deus cuidou dos animais, enviando eles na arca, e não foi Noé laçando o animal e levando para dentro da arca. Quando a arca estava pronta, a Bíblia diz que os animais vieram de dois. Quem enviou esses animais para a arca? Está entendendo? A arca é Cristo. Nós já estamos na arca, então para nós não tem promessa de desgraça. Deus pode nos livrar em qualquer circunstância, mas depende de nós. A nação de Judá não estava vivendo dentro da vontade de Deus, e é isso que eu e você precisamos pensar. Nós estamos vivendo dentro da vontade de Deus, e as suas raízes estão no Ribeiro. O Ribeiro é o Espírito Santo, irmãos. É Ele que irriga a nossa vida, é Ele que nos enche. Não sofre quando vem o calor. Está falando de tempos difíceis, mas a sua folha fica verde, ou seja, a tua vida vai bem. A tua vida vai bem. Aí alguém pensa assim: mas eu queria uma coisa, mas não pode ser. E você está falando que a minha vida vai bem. Eu pergunto para você: está vivendo conforme a palavra ou está vivendo conforme o teu próprio estilo de vida? Teu estilo de vida está dando resultado para você. Você está colhendo o que você semeia, ou colhendo aquilo que você veio lá atrás. Agora, muda a semente hoje. As suas decisões vão mudar o seu futuro. Mas por Doc ele diz: decisão decide riqueza. Eu posso decidir por uma vida errada e me estrepar lá na frente, mas eu posso decidir por um caminho bom, um caminho certo, e um caminho como nós estamos aprendendo aqui nessa noite. Ou se não estamos aprendendo, estamos recapitulando. E a vida nossa lá na frente ser bem diferente do dia de hoje, porque Deus nos dá a oportunidade. Quando a gente passa para frente, irmão, casa, você vê lá 2, 3 carros na garagem, aquela casa linda, e a gente olha assim, nossa, né? Deus deu oportunidade para ele e para nós. Talvez nós não fizemos a coisa certa. Porque a bênção, irmãos, é para os filhos. Só que a Bíblia diz que Deus abençoa os maus e os bons, o injusto e o justo. Está na Eclesiastes. Por quê? Porque Deus criou todos. Todos foram criados por Deus. Agora a salvação é um presente para você. E o crente ruim, irmãos, quanto mais Deus dá para ele, mais longe de Deus ele fica. Você já pode prestar atenção. Ele começa a prosperar, ele acha que Deus está se agradando dele, que as atitudes dele são legais, e Deus está feliz com ele, porque ele está prosperando. E ele vai ficando com as coisas, se distanciando de Deus. Então tem gente que fica com a vida amarrada dentro da igreja, porque não entende isso. E nós precisamos ter esse cuidado. Olha, a sua folha fica verde, está falando de bênção, está falando de um tempo feliz. E no ano da sequidão, ou seja, de aflição, de anos difíceis, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Você vai ser frutífero em todo o tempo. Você não vai viver afadigado. Pastor, eu não vou ter problema? Vai. Lamento te dizer, porque Jesus disse isso para nós. Olha lá, 16:33 de João, meu querido. João 16:33. Aí nós já voltamos para encerrar. Eu vou te mostrar que coisa terrível tem dentro de você. Vou mostrar já para você. Olha aí. Quem que diz aqui, irmãos? 1, 2, 3 e já. Jesus falando para os discípulos. Quem é discípulo de Jesus diz amém. Amém. Olha aqui, tem fugido. Isso. Para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que ele está dizendo? Tenha bom ânimo. Se você estiver comigo, você vai vencer. O texto não diz. Eu já vi pregador dizendo assim: eu venci o mundo e vós vencereis. Lógico que vence, se você tiver na palavra, baseado, fundamentado na palavra, você vence também. A aflição vem. Jesus disse aí: eu vos digo isso para que me tenhais paz. Ou seja, se eu estou tendo aflição, eu preciso ter paz. Não, eu estou bem com Cristo, eu estou obedecendo, eu estou levando minha vida a sério. Esse vento vai passar. Lembrei da musiquinha de ontem.
O Gerson, um filho, quem conhece? Vai passar. Sabe por quê? Porque você tem paz com Ele. Tua vida está alinhada com a vontade dele. Alinhada. Aí vamos voltar lá, meu filho. Jeremias 17:9. Olha o que tem dentro de você. Pensa que ferramenta ruim que está aí dentro. E você ainda fala assim, eu senti no coração. E olha o que ele está falando que o coração é. 1, 2, 3 e já. Olha os adjetivos. Enganoso. Primeiro, teu coração é mentiroso. Ele mente para você, mente para mim. Por isso que nós não podemos apartar o nosso coração da palavra. O nosso estilo de vida tem que ser baseado na palavra, porque é nosso coração. Quando fala coração, fala de mente. Às vezes, o Anderson, a gente está pensando uma coisa e a gente está achando que aquela coisa é boa, mas lá na frente é uma cilada. Então o coração é enganoso. Olha bem, e pior ainda, perverso. O que é uma pessoa perversa? Uma pessoa maldosa, né? Só faz o mal, pratica o mal, maldosa, perversa. Deus está falando que o nosso coração é perverso, porque ele faz a gente cair em armadilhas que depois nos traz desgosto e sofrimento. Por quê? Por causa do estilo de vida que nós escolhemos. Porque nós apartamos o coração do Senhor. Nós deixamos de viver a vontade de Deus para viver a nossa própria vontade. Versículo de número 10, 2 já. Eu, Senhor, te farei um coração, os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. viu aí? O Senhor está dizendo, eu esquadrinho. Ou seja, ele esmiuça. Imagina Deus bota no nosso coração, né? Em cima de uma mesa assim, abrindo ele, começa a aparecer os pedacinhos. Não, isso aqui é do teu. Separando os pedacinhos do nosso coração. Pensa bem o que tu pensa. Pensa bem tuas vontades. Pensa bem quem tu é. Pensa bem onde anda teus olhos, teus pensamentos. Como é que era? Aqui tem alguém da velha guarda. Eu sou 69 aqui, um mês. Mas tem uma música antigamente que o pessoal cantava. Onde lá meus pensamentos. Guilherme conhece, Guilherme está rindo. Guilherme. Onde lá meus pensamentos. Onde teu pensamento anda? 90% do teu dia, nas horas de acordar. Porque dormindo. Sonho até com um cavalo um pouco encolhido a cabeça da gente. Pensa bem onde anda. E o texto está dizendo para nós, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Ou seja, eu conheço você por dentro. Eu rasgo o teu coração e olho dentro dele, eu sei. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3, 16. Gente, vocês pensam que isso é coisa da minha cabeça, que eu sou inteligente, tanto que... Não, isso é revelação. Deus está falando conosco aqui nessa noite. Deus está querendo transformar a nossa vida numa vida de sucesso. Olha lá o que diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha onde habita o Espírito Santo de Deus em nós. Ele conhece a gente por dentro, ele sabe quem tu é, ele sabe o que tu anda nos pensamentos. Eu não saí de casa, meu pensamento passou por cada lugar, como a gente fazendo passar, meu Deus, você pode. Irmãos, presta atenção. Eu provo os pensamentos e isso para dar a cada um segundo o fruto, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Tuas ações produzem fruto. Se tu orar, vai melhorar. Tinha um irmão que congregava comigo lá em Pirapozinha, tinha um escortezinho escrito assim no dedo de trás: ora que melhora. Se tu orar, tuas ações, qual é a tua ação? Sou uma pessoa de oração, vai melhorar. Vai melhorar. Por causa da tua oração. Você vai ver a Bíblia,
vai melhorar, porque você vai aprender o caminho de Deus para a sua vida e você vai ter atitudes que agradam a Deus. Deus vai te dar, a recompensa que você vai receber de Deus é segundo o fruto das suas ações. Anda aí nos caminhos dos www.com do inferno, anda, para tu ver o que vai resultado final desse ano. Tu terminou 2023, terminou 2024, vai terminar 2025. Anda aí nos grupos do WhatsApp, onde os filhos do capeta, né, os filhos do diabo, mandam aqueles videozinhos pornô para a pessoa ficar. Vai! E tu vai ver como tu vai terminar o ano 2025. Não é brincadeira não. Deus nos chamou para a santidade e para a limpeza. Hebreus 14, 12, se não for o inverso. Deus nos chamou à santidade, para a santidade. Ele nos chamou para ser limpo, livre do pecado, das amarras de Satanás. Hebreus, seguir a paz com todos. Olha bem, presta atenção. Pastor, mas tem gente que não dá para ter paz. Não tem, não dá para andar junto, não ande. A paz com todos. Deixa lá. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus não obriga você a andar atrelado com todo mundo, mas Deus mantém a paz, porque sem a paz e a santificação, o que vai acontecer? Meu cunhado saiu de Pirapozinho ontem para ir para a reunião. Eu não sei se vocês prestaram atenção, pastor Zé Luiz passou a reunião com a cabeça baixa, passando mal. Eu tive a preocupação minha, ele teve um princípio de AVC. Ele chegou, levaram ele de volta, ninguém falou nada, que ele estava passando mal, não entendi. A irmã Edna foi lá, orou por ele, falou, mas se você orou por ele, porque ele estava bem, tivesse supervisado, eu tinha mandado levar ele ali na Santa Casa. Chegou em Pirapozinho com a pressão 15/10. E hoje eu fui lá visitar ele, e a Noêmia, ele trabalhou na posição por muitos anos, enfermeira, entrou com ele no pronto-socorro, foi medicado, ficou lá, baixou a pressão, foi para casa. Hoje cedo ela foi lá, porque a pressão dele estava 14/10. E a Noêmia deu o remédio, medicou ele, eu fui lá, umas 10 horas, ele estava meio churudo assim, mas já estava melhor. Ainda a Noêmia estava lá, controlando a pressão, até que estabilizou. Presta atenção, se ele tivesse ido ontem, se ele dizia, nossa, semana passada veio aqui pregar, ele ia para ouvir. Para onde que é isso que eu preciso pensar. Eu preciso pensar. Isso eu tenho que pensar. Mas assim, eu tenho que pensar. Sabe por quê? O bem mais precioso não é o que tu tem, é o que tu é. O ser vem antes do ter. É mais importante ser do que ter. Tem muita gente que tem muita coisa, mas essas coisas nem no inferno por eles elas vão. Elas vão ficar por ali. Mas eles não vão subir ao céu, vão descer. Porque eles estiveram felizes com as coisas, mas não buscaram o Deus que dá as coisas. Porque quem dá é Deus. Vocês me entenderam? Amém?